Chocolate com café, no café com bebê. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Se liga aí, se liga aqui, se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café, chocolate com café, pô de café, no café com bebê. Se liga aí, se liga aqui, pô de café. Vamos entrar, vou parar um bocadinho a playlist de Moçambique. Já vamos conversar, já vou passar para os nossos ouvintes do Top 5 de Moçambique. Vamos falar mesmo, vamos falar aqui de nós, das nossas coisas e tentar perceber como é que andam as coisas. O que é que trazes para nós hoje, Paulinha? Bom, esse é o nosso espaço Saúde Afetiva, né? E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro perdão, a verdade sobre o perdão do adultério. Ok. Uau, que tema. Yeah. A pessoa que está a arranjar problema, não? Por que desse tema já agora? Já agora? dava até escolhido. Prontos, infelizmente nós estamos a viver numa era em que vários casamentos têm estado a se desmoronar. Ok. Pelos erros e pela falta de perdão, né? Ok. Erros da parte de quem machuca, de quem agride, nesse caso. Ok. Normalmente quando isto acontece, eu até acho que vou aproveitar, se calhar íamos juntar aqui a nossa conversa, ou vamos só fazer o consultório e depois fazemos um debate. O que é que tu achas? Vamos fazer o consultório apenas, não é? Vamos fazer o consultório. Yeah. Queres Tá, fazer não, consultório? tu é que decides. Queres fazer Tu consultório? é que decides. Paga. A decisão é tua, Paulo. Vamos lá. Vamos fazer o consultório, né? Tem muita Yeah. gente lá em casa que se calhar precisa de uma consulta. Sim. E aqui na Stop FM nós temos tudo. Então, o que é que aconselhas, Paulinho? Primeiro precisamos aqui nos alinhar sobre o que é o perdão. Na maioria das vezes as pessoas entram para um relacionamento, mas ainda não têm consciência do que vão encontrar neste ministério. É assim que eu encaro o casamento, um ministério, um sacramento, né? Um compromisso que nós assumimos com alguém. E perdoar significa reconhecer que aconteceu e mesmo assim tomar a decisão de não agir em função dos sentimentos causados pela ação do outro. E sendo um bocadinho mais abrangente, perdoar é a união entre o arrependimento e o sacrifício, onde quem agrediu, quem feriu se arrepende e a pessoa ofendida faz o sacrifício, toma a decisão espontânea de liberar o perdão, que também é um processo. E vou buscar um bocadinho mais sobre inteligência emocional. Eu, Paula, perdoo porque eu sou uma mulher inteligente, porque eu entendo que perdoar, a palavra perdoar termina com doar. É dar algo muito valioso para alguém que não merece. E para quem recebe perdão, percebe que recebeu algo muito valioso mesmo não merecendo. Então, o perdão baseia-se nisso. Mas Paula, ela falhou muito, ele falhou muito. Todos nós sabemos que, em algumas situações, o divórcio é necessário para alguns casamentos e chega a ser até a solução. Mas, sempre que chega alguém no meu consultório e diz assim, eu quero me divorciar, eu pergunto, você tem a certeza que o motivo que te faz tomar essa decisão é um motivo sério? Porque o casamento é algo sério. E estamos naquela era que os nossos satélites, vou assim dizer, né? Os agitadores do lar estão sempre a dizer deixa. Fez isso, deixa. Note que as primeiras pessoas a aconselhar isso nem conseguem sair de um relacionamento abusivo. Estão sempre lá. Isso é que é o mais engraçado, não é? Estão sempre lá.
As pessoas que mais aconselham estão sempre dentro dos seus relacionamentos e raramente até conseguem falar sobre as situações que vivem dentro dos seus casamentos. Eu ontem, por acaso, quis beliscar um bocadinho o pessoal e fiz uma postagem sobre isso. Se você é homem e não quer ser batalhador de lar, como são chamados, né, as pessoas que primam muito pelo seu relacionamento, você mulher não quer ser batalhadora de lar, não se case. O que é um batalhador do lar? Olha, eu estou a tentar entender o conceito real que as pessoas têm sobre isso. Hoje as pessoas chamam mulheres batalhadoras de lares ou homens aqueles que perdoam N transgressões por parte dos parceiros. Mas quando nós falamos de batalha, assim, casamento não é para gente imatura. Ok. Casamento é para pessoas maduras que entendem que dentro do casamento existem batalhas. E é preciso ter um entendimento além do óbvio para perceber que por trás de uma ação do outro existe algo mais. Porque quem machuca, quem fere, para já nós não fomos formatados para fazer o mal ao outro. Ok. Nós somos semelhantes a Deus, então é impossível alguém me garantir categoricamente que o ser humano está formatado para fazer o mal. Sim, sim. Então, a questão da falta do desenvolvimento emocional leva com que muitas pessoas acabam por cometer erros gravíssimos e machucar aquelas pessoas que eles amam. Ok. Falamos aqui na segunda-feira. Quem ama trai, trai. Yeah. Eu acho que não. Trai. Aliás, eu penso que o fundamental era explicarmos o conceito de traição. Traição. Né? Pronto, vamos Que falar infidelidade até conjugal, do tipo, o envolvimento com uma outra pessoa fora do casamento, Sim. é mesmo traição, já isso aí. O adultério é mesmo traição. Especificamente é a relação E consensual de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Sim, e pode ser até juridicamente já se pode ganhar dinheiro com isso porque tem de te indemnizar. Atenção, Há uma ação advogada, a que pessoa pode lá ser. em casa comecem a juntar provas. Eu até vou indicar um sim, bom advogado. Sim. E comecem a contratar detetives particulares para seguir. Não sei, Mas nos Estados sabes- Unidos há um programa que é o Shield e que tu assinas um termo de responsabilidade a ceder direitos de imagem de todo aquele Gostam de o procurar fato que vai problema aqui em acontecer. Angola. E filmam, mostram em direto o parceiro a ser flagrado, seja onde for. Amor, não precisas disso, sabes, né? Está a me proteger. Não, o mais engraçado é que houve situações em que pessoas acabaram expondo, né, parceiros, acabaram por fazer uma exposição, digamos que necessária para eles, mas desnecessária para o parceiro, e depois já se revelou no próprio programa que eles já não estavam juntos há mais de 1 ano, 6 meses, e que ele já estava em outra, mas que ela considerava, ou ele considerava, que ainda estavam juntos e que estava a ser traído por aí fora, quando na verdade já tinham terminado as coisas entre eles. Então aqui há uma série de combinações e fatores que não jogam muito bem a favor. Assim, quem já contrata alguém para fazer isso até já sabe. Yeah. É preciso haver honestidade. É como quem procura algo no telefone do cônjuge. Já sabe. Isso é ferir ainda mais o coração. Quando nós falamos de traição, a questão não é sobre o ato em si. É a forma como você me falta o respeito. É a forma como você me expõe. Mas isso é É a traição? forma... Sim, você violou um compromisso e a questão é a forma como você expõe o cônjuge. Ah, ok, a forma ok, como ok. você humilha o seu cônjuge. Porque, eu já aceitei, por exemplo, o facto de que você traiu. Sim. Agora, a questão da exposição, a questão de como você me faltou respeito, porque há quem o marido encontrou, descobriu uma traição, a mulher descobriu uma traição e ainda culpa a vítima pelas suas ações, Ok. por exemplo. E o que muita gente discute hoje é a questão da exposição. Todo mundo já sabe. O BV falou há pouco tempo sobre expor o outro. Há quem só não perdoa, porque todo mundo já sabe. Mas Ok. existe muitos homens, muitas mulheres que perdoam sim um ato de infidelidade. Porque
Quando nós temos maturidade, nós percebemos que se eu conversar com uma pessoa, eu ainda quero ser ajudado. Se eu conversar com 2 pessoas, eu ainda quero ser ajudado. Mas se eu passo desse número, se eu não procuro ajuda de pessoas maduras ou de um profissional, então eu já não quero ajuda. Sim. Eu quero fazer aquilo que eu digo para todo mundo que não quero, que é destruir o meu relacionamento. E claramente eu tenho dito assim para as minhas pacientes, eu trabalho maioritariamente com mulheres, diabo também responde. Às vezes aquela resposta que você está a pensar que está a vir de cima, não está a vir de cima. Está a vir do diabo. Porque as pessoas me dizem, mas Paula, há quem não é cristão. Eu nunca vou falar sobre casamento sem falar da Bíblia, porque eu sou uma pessoa cristã e eu depois digo... eu tive a conversa, a conversa com o Coutinho uma vez, que disse que acredita em Deus e não na Bíblia. E depois percebi que o debate inflamou-se, porque muita gente se revê na fala dele, ou seja, há muita gente que acredita em Deus e não acredita na Bíblia. Agora não acredita... Agora com esse conceito que tens, como é que se pode casar? Bom, respeito... Como é que vais-te adaptar a pessoas que procuram pelas tuas consultas e que não acreditam na Bíblia? Na verdade, vamos só buscar aqui... Prontos, o adultério, por exemplo, do ponto de vista bíblico, é pecado. Do ponto de vista social, é errado. Okay. Do ponto de vista jurídico, é crime. Sim. Se nós formos buscar, na verdade, as próprias leis também foram legisladas em função daquilo que são os mandamentos divinos. E quando nós falamos do matrimônio, claramente nós não podemos negar que o matrimônio é uma instituição de Deus. O matrimônio, ou melhor, a família é um projeto, e digo eu, o único projeto que Deus estabeleceu aqui na Terra. Logo, se nós falarmos sobre o casamento, automaticamente nós vamos falar daquilo que a Bíblia nos diz sobre isso. E quando me perguntam assim, mas Paula, como é que é possível uma pessoa que diz que te ama, uma pessoa que diz que não te quer perder, trair? Só o facto de nós virmos ao mundo já é um trauma. As pessoas hoje acarretam traumas que, em função do tempo, em função das suas vivências, vão perdendo detalhes daquilo que é a sua personalidade, daquilo que é o seu caráter. E sim, quem ama trai. Não trai quem está desenvolvido emocionalmente. Não trai quem é leal, quem tem consigo o compromisso dia após dia, ou toma a decisão de manter o seu compromisso dia após dia. E para você que já cometeu, normalmente as pessoas que os agressores gostam de esperar o perdão assim, né? Eu fiz, eu já pedi os agressores desculpa. Ou as agressoras, né? Sim, as agressoras. Mas agora também está duro. Tem muito homem a chorar. Sim, porque há uma coisa que... Aliás, existem várias coisas que precisam ser esclarecidas. Nós estamos aqui perante uma guerra de interpretações, ok? Existem determinados comportamentos que, em virtude da educação que tu recebeste, tu entendes que da minha parte, com a cultura que eu tenho, os meus hábitos e costumes herdados dos meus familiares e da região onde eu nasci, tu entendes que te ofendem e que se calhar te consideres de traição. Eu conheço pessoas que não gostam que a esposa tenha amigos. Eu tenho amigos que dizem mulher não pode ter amigos. Eu tenho amigos, e não vamos aqui falar de falta de inteligência, falta de nível acadêmico ou de estudo. Eu estou a falar de pessoas que até têm cargos de liderança, governantes. Eu cresci a ouvir isso. Sim, mulher não pode ter amigo. Portanto, para não pensarmos que não, isso é pensamento de homem baixo, não. Estou a falar de pessoas até que são docentes universitários. E sim, tem mais do que a base, tem a responsabilidade. Quando falo a base é o que aprenderam dentro de casa. Eu cresci ouvindo o meu avô dizer, mulher não pode ter amigo. Sim, não é só dentro de casa, que há pessoas que ao longo da convivência com os colegas de trabalho e não sei quanto, conheceram outras mulheres que, tendo vários amigos, alguns eram amantes, então desenvolveram um conceito que quando entraram para o casamento decidiram que mulher não pode ter amigos. E mulheres também, que de acordo com as suas vivências, hábitos e costumes, concluíram que homem não pode ter amigas. Logo, a entrada de uma amiga ou de um amigo num relacionamento, eles consideram traição, ok?
E depois, às vezes, quando diz traiu-me, não está a dizer efetivamente que houve uma traição. Mas agora, eu quando alguém me Conjugal, diz sobre, afetiva, sobre sim. essa questão de ter ou não amigos, Eu não estou a falar da questão de ter amigos, Paulo. Eu estou a falar da questão das interpretações, Sim. daquilo que os homens podem considerar traições. Dei apenas um aspecto. E daquilo que as mulheres podem considerar traições. Então, é isso que nós queremos começar a criar aqui uma linha de pensamento para a gente conversar à volta quando nós falamos das decepções, não é? o que a pessoa entende como traição. Sim. No teu caso, o que é que te decepcionaria? O que é que te decepcionaria? Isso assim que está correto. O que é que te causaria uma decepção profunda? Quais são as balizas que tu traçaste das quais o teu parceiro não pode pular fora? O verdadeiro, Com todo o respeito, não quero me meter na tua vida privada. Mas criaste o uma... verdadeiro conceito que eu tenho de amizade me permite aceitar que o outro tem amigas. Ok. O verdadeiro conceito que eu tenho sobre amizade. Sim. Que eu penso que se a maioria das pessoas visse assim, seria normal ter um amigo, mesmo sendo uma pessoa casada. Ok. Porque até nós sabemos que um amigo pode ser até um irmão para nós. Ok. Mas hoje, quando se fala de amizade, é outros 500. Para mim, Para ti o quê? não passa só do ato sexual, não. O envolvimento emocional, afetivo com uma outra pessoa já me deixaria inquieta, mesmo. Ok. Tu Porque considerar, neste tudo tem caso, um começo. ias considerar uma traição? Você vai perguntar ao meu marido todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, se comeu. Tu é nutricionista. Ok. Começa assim. Quando nós falamos de situações de risco, o indivíduo, quando reconhece a sua natureza frágil, ele não se coloca em situações de risco. Porque nós sabemos que é um processo. Para eu e você chegarmos até o casamento, houve um processo onde eu recebi atenção e você também, onde nós trocávamos mensagem com frequência, onde nós falávamos com frequência, nós marcávamos encontro e por aí fora. Então, esse processo vai resultar no namoro, Ok. no apego emocional. Então, quando já é esse apego, quando já esse laço afetivo aí a se criar, já é uma situação de risco para outras coisas. Ok. Que, em algumas vezes, as pessoas só percebem depois de cometer o erro, né? Depois de, prontos, fiz, prontos, aconteceu. Não aconteceu. Você ignorou os sinais de alerta. Porque, eu digo, os homens muito prestativos, por exemplo, quando têm amizades com mulheres muito carentes, coitados. Mulheres carentes confundem as coisas, vice-versa. A atenção que você acha que é normal, que você daria para uma irmã ou qualquer uma outra pessoa, pode ser confundida como um interesse amoroso. Ok. Então, são situações que convém evitar para não chegar até ao adultério. E falava eu sobre a pessoa que errou o posicionamento, dá espaço. Eu conheço pessoas. Errou hoje, quero perdão hoje. O perdão é um processo de reconstrução emocional. Ok. Leva tempo. Na vez do outro, né? Sim, na vez do... Na vez do outro é sempre um processo que leva Lembras tempo. de alguma coisa? Na tua vez, ele tem que ser... Mas são coisas básicas. Se não assim, porque perdoar eu até o dia esqueci de seguinte, comprar tá, sabia, papel você também higiênico, não também é tá. motivo para ficar com a cara trancada toda semana. Mas aí é que... por isso é que eu estava a tocar no aspecto das interpretações. É que o mínimo motivo... há até casais que hoje em dia, se as pessoas ficarem a saber o motivo que os afastou, vão achar ridículo. Vão dizer, pá, esses ou nunca se amaram, ou então o indivíduo queria se aproveitar de alguma coisa da senhora, ou a senhora queria se aproveitar de alguma coisa do indivíduo. Porque as pessoas têm, por falta de ajuda e falta de esclarecimentos, eu ficar chateado com a minha esposa porque ela esqueceu-se de comprar papel higiênico ou guardanapos de casa, ou até porque na quarta-feira não fizeram o meu almoço Confusão séria favorito. por causa do papel higiênico. Estás a ver? É que se nós não ajudarmos essas pessoas que pensam desta forma, cimentam isso, acreditam nisto, nós vamos continuar a permitir que muitas famílias sejam destruídas e destruturadas por conta de pensamentos
que na verdade... Eu falava há dias com um amigo, falávamos sobre criar a nossa retaguarda, construir a nossa retaguarda. Ok. A retaguarda são os amigos, os familiares, né, que são suportes em momentos de crise no relacionamento. Pessoal lá em casa, normalizem existir crises dentro do relacionamento. Estamos a falar de duas pessoas que vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, educação diferente, talvez escolas diferentes e pontos de vista sobre a vida diferentes. Um dos principais pontos da crise dentro de uma relação tem a ver com a altura em que o casal deixa de se falar, né? Há aquela questão do desprezo, porque para muitos casais, sobretudo aqueles que não saem no tapa, no pega-pega, agarra-agarra, partir coisas, existe muito essa distância de comunicação. Até que ponto isso pode ser prejudicial? As pessoas deixam de falar uma com a outra, a senhora chega chateada, não dá o beijinho, não cumprimenta, se é saudada, não responde. Como é que você classifica isso? É o momento que o diabo decide fazer a festa dentro do teu casamento. O diálogo é uma condição sine qua non para quem quer se manter casado. Vou dizer assim, se manter casado. Okay. Quando você já corta o diálogo dentro do teu casamento, você diz assim, eu não quero mais estar neste casamento. Existem situações gravíssimas onde a pessoa foi longe demais e que aquele momento de silêncio talvez signifique eu ainda nem sei o que fazer diante dessa situação. Então, para não sair de vítima para agressor, eu prefiro me calar. E é importante que também haja diálogo sobre isso. Olha, eu preciso de espaço. E ponto. E para quem errou, respeite esse espaço que o outro pediu. Porque é necessário que a pessoa se cure do trauma emocional gerado pela tua ação. Sim. Mas precisas dizer para o outro que você precisa desse espaço. Mas dentro desse espaço não vale se saudar, nem ninguém cumprimenta ninguém. Depende do que você fez. Como Existem situações graves que não dá nem para cumprimentar. Não, cumprimenta. Mas isso é então, de uma o que é que nós vamos passar infantilidade. para os nossos filhos se nós não cumprimentarmos? Aí é que está, por exemplo? aí é que está. Eu saudar, não se responder, não deixar de servir os... Porque há alguns deveres e obrigações, e até que é de direito, que as pessoas dentro daquilo que é o nervosismo, o clima de crise que existe, não põe nem mesa mais para o marido, né? Eu não sou obrigado a fazer nada. Você tem a obrigação de fazer. E quem falhou também tem a obrigação de não abusar do momento de estresse do outro. Sim. Você já encontrou a mesa posta, esquenta já você a comida no micro-ondas. Okay. Chama mais a senhora que já está por aqui contigo, olha, esquenta essa comida. É preciso que o casal primeiro conheça até onde vai os limites do outro nessas situações. Um exemplo, eu já sei que se eu, por exemplo, pedir desculpas agora, a ilusão dele sobe. Sim. Então, dou mais um tempinho que é para não fomentar o assunto. Porque a pessoa entende... Mas dentro desse tempinho, cumprimenta. Exatamente, a questão da intenção e percepção. Cumpre com os deveres de casa. Cumpre. A alimentação, cuidar das crianças, dar a vista no lar, dar a vista sobre a própria vida, a carreira. Imagine uma situação que há homens e muito... mulheres que dentro da crise começam a sair... Pois, imagine chegar tarde, se relacionar com pessoas que o parceiro ou a parceira já avisou. Deixa já aproveitar. Sim. Imagine que no momento de briga, cada um decide que tem que espairecer e tudo mais. E nesse casamento tem filhos. Ok. Quem sofre no meio dessa briga? São os filhos. E é preciso nós entendermos que nós somos fruto daquilo que nós vivemos dentro da casa dos nossos pais. Exatamente. Os nossos filhos amanhã serão fruto daquilo que eles escolherem de nós. Qual é a educação que nós queremos passar para os nossos filhos? Que quando ele briga com o irmão, ele tem que pegar e sair de casa? Ok. Então, é preciso fazer esse... É difícil. Ninguém está aqui a dizer que é fácil perdoar, é fácil manter a comunicação dentro do casamento quando há uma situação grave onde você se vê obrigado a perdoar. Porque é assim, casamento exige perdão. Porque o perdão é a chave
para a vitória em qualquer aspecto da nossa vida. É até uma questão de inteligência, já falamos aqui. Quando você se nega a perdoar, eu olho para as pessoas hoje, bem-vindo. Eu te digo que uma das causas do câncer é o rancor. Ok. Isso adoece as pessoas, não? Adoece. Porque talvez a pessoa que lhe agrediu nem sequer sabe o impacto que a sua ação teve em você, porque você nem comunicou isso. Ok, mas nós devemos saber quando a pessoa se foi de facto agredida emocionalmente. Para mim, se for fisicamente, aquilo tem que despoletar num processo, né? Porque o agressor a qualquer momento pode matar esta pessoa. E como nós sabemos que é crime, o mais correto é despoletar uma ação judicial junto de uma esquadra policial em primeira instância e depois decorrer os seus trâmites, porque às vezes alimentar a história de maltratos e não apresentar de facto provas contundentes com exames físicos cai no vácuo. Tipo, há pessoas que foram depois por ilusão, meu marido me agrediu, não sei quanto, para uma esquadra policial. também e quando a polícia... mulher que agride o marido. Sim. Se os homens fossem Mas queixar... o comum ainda na nossa terra é os homens fazerem isso. Quando a polícia pede um exame de corpo de delito, depois verifica-se que, pronto, estava chateada com o marido e queria causar um problema apenas para ele. Constrangimento. E não é bem aquilo. Isso também começou a criar algum descrédito em algumas pessoas que realmente estavam a sofrer por essa situação, e quando fossem ter com as instituições de direito, dizem, essa é só mais uma história como a de ontem, já nem abrem processo, passam para o aconselhamento e na verdade estão a lidar com a verdadeira vítima, estás a ver? Eu não diria que... Prontos. Imagina, Paula, ligares nos bombeiros, na tua casa tem incêndio, e 9 chamadas antes da tua eram todas trote. A tua é a 10ª. Como é que os bombeiros vão te atender? Estás a ver mais ou menos o filme, né? Sim, mas acontece que na maioria das vezes eu tenho uma linha de apoio para mulheres vítimas de abusos, seja emocional, seja violência física ou violência sexual. O que é que acontece? Ok. Quando uma mulher vai remeter uma queixa numa esquadra, a primeira coisa que perguntam é: fizeste o quê? Independentemente dela estar com o olho inflamado, com o braço partido, fizeste o quê? Existe alguma coisa que justifique a violência? Que podia culminar numa morte? Não. A vítima sente-se desprotegida. Muitas mulheres, muitos homens. Os homens não fazem queixa porque sentem vergonha, mas existem homens que são muito agredidos cá em Angola. Não te rias, é sério. Se os homens falassem, os homens também apanham. Isso é muito mal. Mas é sério. Os homens também apanham. Então, mais 8 galhetas na tua cara não é violência. Mas ele se calhar não reposta porque sabe que se repostar... É uma porque há mulheres agressivas, cospem, dão com os pés nos maridos, atiram coisas. Assim, é uma briga desproporcional. Ok. O homem revidar-se, bem que aquelas mulheres que são Maria Homem, espancam. Mas o que é que acontece? A vítima tem vergonha porque a surra nos remete a um momento de humilhação, ou ela sente receio da exposição, certo. A falta de sigilo por parte dos profissionais que atendem. Eu já fui fazer uma denúncia e me perguntaram: mas você também que aparece na televisão, acontece isso? Ok. É grave. É grave. Tipo, uma pessoa informada. Mas foi um sinal de alerta. Foi um sinal de alerta numa situação que despoletou aquilo. Pega, não pega e pronto, você caiu. Mas você sentiu a fúria da outra pessoa e para precaver outras situações, você já deixa um sinal de alerta que isso nunca mais deve voltar a acontecer. Para nunca mais. Para nunca mais. Então você faz uma queixa. A forma como você é recebida ali te faz pensar 2 vezes. O facto de eu ser uma pessoa literalmente exposta não quer dizer que a minha casa é um mar de rosas. Nós ainda não temos a fórmula para projetar pessoas perfeitas. Existem situações que as pessoas passam-se. Um empurrou o outro. E prontos, por aí.
Porque uma pessoa extremamente agressiva empurra, espanca. Como é que foi essa agressão? Foi um empurrão? Se calhar você estava a puxar o outro naquilo de me solta, você acabou por cair, porque nós as mulheres também, prontos, né? Simular uma queda não é problema para nós. Então são situações que nós realmente devemos avaliar se estamos totalmente certas ao fazer aquilo ou não. Ou é para dramatizar a situação. E os profissionais que recebem essas pessoas deviam ter um treinamento para proteger a vítima, porque várias são as mulheres que já fizeram N denúncias e não foram ouvidas e depois acabaram mortas. Vários foram os homens que, por causa de serem ridicularizados, acabaram mortos. A mulher atirou olho quente, a mulher fez isso, a mulher fez aquilo, excesso de ciúmes, por aí fora. Daí nós vermos a necessidade e a exigência do perdão dentro do casamento. Se você acha que não consegue perdoar, é melhor sair dali, porque você vai matar um dia. Ok. Isso também é verdade. A raiva é um sentimento que nos faz agir por impulso. E os relacionamentos são inconstantes. Precisamos entender que nós ainda não casamos com pessoas perfeitas. Nós ainda não somos perfeitos para exigir perfeição dos outros. Olhamos para o casamento como uma coisa tão superficial que temos pessoas que aplaudem quando um casamento acaba, quando uma família é destruída. Isso é insano. Eu hoje Mas isso tenho diz mais medo. das pessoas que Exato. aplaudem do que quem está a viver essa Exatamente. crise. E são pessoas cheias de problema. Você se saber da vida dessa pessoa é Não, triste. mas é por causa do conforto que sentem em saber, pronto, afinal... Descompensar a sua dor. Sim, não sou o único que sofre. E às vezes a forma que encontram para extravasar é mediante as plataformas digitais. O que eu acho completamente normal isso. Não, eu não posso normalizar um desvio comportamental desse Só que desse existe. gênero. Por isso é que no mundo inteiro... preocupante. Paula, por isso é que no mundo inteiro é uma pena que tu não tens acesso aos arquivos de casos de internação das psiquiatrias e as perceber o grau de problemas que as pessoas têm, né? Então, há pessoas que aparentemente são saudáveis, mas efetivamente... Pensam que os malucos são aqueles que andam ali nos contentores. Os malucos estão no Facebook, estão no Instagram. Porque eu as pessoas tenho estão medo. lá, eles têm acesso, então também dão as suas ideias Eu e hoje pontos tenho de vista. medo. Eu hoje tenho medo da sociedade que nós estamos aqui a formar, jovens, minha geração. Eu tenho medo. Tenho medo porque chegamos numa era de normalizar o anormal, onde as pessoas sentem-se muito confortáveis em agredir, em aplaudir o que está errado. Por que eu digo isso? Para quem teve essa cadeira de educação moral e cívica, devia saber que a sociedade forte é formada por famílias fortes. Achamos que essa preocupação acaba sendo um bocadinho como se estivéssemos a dar muros em ponta de faca, porque na verdade aquilo nunca vai acabar. Mas é aquela cena, faz a tua parte. É necessário. Isso nunca vai acabar. Isso só vai aumentar porque a geração atual, sobretudo a de 2000, que nasceu na era da internet e redes sociais, esquece. Que ainda nem entenderam que podem usar isso para outra coisa. Mas tu tens jovens, adolescentes. Eu tive contacto com a história de um menino que ajudei a mudar o seu prisma, que tem 14 ou 15 anos e que tentou suicídio porque não tinha iPhone 14. Estás a perceber mais ou menos? No nosso tempo, você para tentar suicídio, a situação está grave. Então as pessoas com mais facilidade, de acordo com as coisas que interpretam serem sucesso e querem alcançar com rapidez, baseando no imediatismo, a comparação direta que fazem com aquilo que é o internacional, quando não têm determinada coisa, entram em depressão. E depressão profunda, dizer, não tenho iPhone, vou morrer. Não tenho social, iPhone. O que acontece? Vou dar um suicídio. exemplo prático com relação ao nosso tema. A mulher ou o homem que perdoa a traição é burro. Como assim? Como é que as pessoas ridicularizam a vítima? Normalizem perdoar uma traição.
Porque a coragem de perdoar uma traição é um ato de lealdade para com os teus próprios sentimentos. Ok. Também. Você, prontos, eu perdoo e atenção, nem todo perdão quer dizer reconciliação. Também. Mas normalizem pessoas que perdoam o adultério e se reconciliam com os seus cônjuges. Sim, mas é preciso saber o que é que estás a perdoar. Para teres Exatamente. noção exata de depois de 3 dias, uma semana, não voltares a estar decepcionada, né? Porque se Sim. na verdade tu estás chateada por causa da tua parceira ter uma relação que tu não gostas com os seus familiares, com os familiares dela ou com os familiares dele, né? Isso serve para os dois. E teu perdão é sobre isso, não faz sentido, porque daqui a bocadinho eles vão Sim. voltar a estar juntos. São pessoas que você vai ter que gerir a vida toda. Você não pode Então desmatar. temos que entender aqui perdoar o quê? Para mim, perdoar essa cena de traição, como dissemos aqui no princípio, relacionado com o extraconjugal, zero. Papo encerrado. Agora, as interpretações que cada um tem daquilo que falhou comigo porque não deu dinheiro do matabicho, falhou comigo porque não deu a mesada a tempo, falhou comigo porque atrasou a mensalidade do colégio, falhou comigo porque não comprou papel higiênico, falhou comigo porque não foi ela que fez o almoço de sábado. Epá, isso aí... falhou comigo porque não tem bom relacionamento com meu irmão mais velho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, ou com a tia, ou com o meu vizinho que eu gosto muito, ou com a minha melhor amiga, ou com a minha madrinha, ou com o meu padrinho. Essas questões que são levantadas e que às vezes são carregadas também como fontes de decepção e que de alguma forma o parceiro aproveita para catalogar, classificar e adjetivar a parceira com coisas negativas por conta disto, será que é isso que deve ser levado em conta para que as pessoas deixem de comunicar? Eu falava especificamente da questão do adultério, né? Que é o nosso tema, sobre perdoar. Ali temos todos uma ideia certa. Ou não? Há uns anos atrás eu respondi assim de forma ríspida. Não perdeu traição. Não, no adultério. Exato. Agora já E perdoas. hoje, Já perdoarias. consciente, mais desenvolvida emocionalmente, mais treinada, eu digo assim, perdoo. Perdoo. O quê? Perdoo. A sério? Sim. Seu marido é um Pode me trair, homem amor. feliz. Pode me trair, vou te perdoar. Só não espero uma reconciliação. Esse é o ponto. ok, Atenção. ok. Esse é o ponto. Você vai deixar. Porque o Porque perdão... o perdão que ele vai pedir é no sentido de voltar a ter intimidade contigo e estarem a vida a dois juntos. É né? assim, quando nós falamos do perdoar, nós estamos a falar também de um novo posicionamento com relação ao teu próprio relacionamento e a forma como você vai interagir com a outra pessoa. Ok. Perdoar, eu perdoo. Agora, o que vai ser depois também depende muito de como a pessoa fez e do nível de arrependimento dessa pessoa. Existem pessoas que não estão dispostas a recuar do seu erro. Sim. É isso que eu sou e ou você me aceita assim ou não tem conversa. Não existe arrependimento ali. Quando nós falamos do arrependimento genuíno, também é um fator determinante para uma reconciliação dentro do casamento. A mulher ou o homem já encontrou uma mensagem do que você foi fazer no final de semana e você diz assim, e agora? Agora vais fazer o quê? Mexeste no meu telefone e agora vais fazer o quê? Ok. A intenção e a percepção que o outro vai ter da tua ação. Ok. Como é que aconteceu? Em que circunstâncias aconteceram? Ah, não, mas traiu porque quis e tudo mais. Eu, felizmente, sou uma pessoa rodeada de amizades muito maduras. E chegamos a um nível de maturidade que nós já conseguimos sentar e falar sobre esses temas de uma forma aberta e de uma forma ampla, sem tomar as dores da situação em si. Ok. E uma vez eu disse, ok, diante de uma traição, qual é a lição que você tira disso? Dentro de ti, onde é que você tem que olhar? Será que essa pessoa realmente nunca prestou para ti? Qual foi a tua comparticipação para a ação do outro?
Ah, não, tem sim. Porque muitos são os casos também que você mesmo induziu o teu companheiro ao erro. Tens preguiça hoje? Eu, bem-vindo, recebo homens assim, ligam para mim, doutora Paula, esse é o número da minha mulher, fala só com ela, eu tenho que pagar prostituta. Porque a minha mulher não gosta de sexo. Isso é grave, muito grave. Para não criar laços com uma mulher ou ter um relacionamento extraconjugal, oficializar uma outra relação, eu prefiro procurar serviços para poder me satisfazer. Se liga aí, se liga aqui. Pô de café. Não, porque você... Mas... Oh, Paula, entende? O perdão é reset. O reset zera tudo. O perdão que a Bíblia diz, calma, o perdão que a Bíblia diz para zerar a alma e o coração... Até a Bíblia diz que o adultério é base para divórcio. Exatamente, então Quer não é dizer que perdão. você perdoou... Não. Você Não há é perdão livre para de isso. se reconciliar com o teu cônjuge ou não. Você perdoa, mas decide não se Calma, quem é o reconciliar com único a ser pessoa. no mundo que pode perdoar pecados? Não, vamos ser sérios. Estamos a falar da Bíblia, vamos falar de acordo com os estudos bíblicos. Baby, eu quem é o te único perdoo. ser? Quem é o único ser que pode Tá perdoar dizendo- pecados? Baby, eu te perdoo. Mas tenha certeza, se você quer me perder. O que me deixa assim um bocadinho preocupado, sobretudo com todos os outros casais e amigos que eu conheço, é nós termos os nossos próprios conceitos de amor verdadeiro, de perdão. É isso aqui que me deixa... Porque se no meu conceito de amor de verdade, você, enquanto mulher, não for alguém que cozinha para os meus pais, logo eu não te considero uma grande mulher. Isto é um problema grave. E há muita gente que pensa assim. Muita gente pensa que se a sua esposa não se relaciona bem com as suas irmãs, não é mulher para ele. Muita gente pensa que o seu marido, se não tiver uma boa relação com o melhor amigo dela, ou com os pais, ou com os irmãos, não é um bom marido. Então, esses conceitos distorcidos têm sido argumentos utilizados para discussões quentes. Sim, porque nós somos cientistas. E estamos sempre Então a não criar vamos coisas. inventar O que o acontece conceito é o que, do por perdão. exemplo, não, mas perdoar é mesmo isso. Nós Tá bom, podemos mas se ficar você aqui a perdoa, vai debater isso. continuar lá. Um exemplo, existe diferença entre perdoar uma traição e viver a traição. Quando você já vive a traição, você está ciente do que o teu parceiro faz. E você decidiu Isso é mais gerir a tua confuso. relação assim. Isso é mais confuso ainda. Porque nós estamos a falar de perdoar. Não, é do tipo, meu marido me trai desde que eu não... Queres não entrar me no Google aperce- ver o conceito de perdoar? Que nós Tá gostamos bom, muito vamos de então inventar. Não, perdoar não quer dizer continuar com a pessoa que nos lesou. Eu não posso te perdoar e dizer tchau, tchau. Eu acho que quando é para perdoar, é para perdoar. Só não é guardo para- rancor e não tenho raiva de ti pelo que você me fez. Ok? Pode ler, tá aí. Então, Perdoar. lê mesmo você, que está a inventar aqui teu conceito novo de Pergunta perdoar. só, mas o pessoal lá em casa não está a participar por quê? Não, é porque nós estávamos aqui a reparar uma situação técnica Só, e o WhatsApp deve estar cheio. Mandem aí as vossas mensagens. Perdoa ou não perdoa? Atenção, não agem na emoção. Não, mas Há também quem- assim, também as pessoas não sabem o que é que nós estamos a colocar aqui para ser perdoado. Logo não vão saber opinar. Não, nós estamos a falar de adultério mesmo. Ah, ok. Estamos a falar de adultério. É preciso colocar na balança, né? Aqui tem, perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Sim. Significa dizer que você tem que fazer um reset absoluto. Na tua opinião, aquele erro não aconteceu, porque você perdoou. Mas você já me O dia é mostrou que novo. você pode voltar a Não, fazer. então não Eu perdoa. fico. Oh, Se já te mostrou que ele vai voltar a cometer, não perdoa. Coisa mesmo que estás a ler, eu estou a dizer. Eu estou a me Baby, basear no vou te conceito da perdoar. enciclopédia global. Baby, vou te perdoar. Não liga que o bebê está aqui a agitar. Eu Mas vou ela te não vai estar perdoar. mais contigo, Mas esse é o não problema. Vou ficar mais contigo. Não, pronto, isso não é um perdão. Então não cometas, irmão. Não cometas. Cada um sabe quais são as suas metas no seu relacionamento. Cada um está ciente do que quer e daquilo que não quer. Precisamos, algumas vezes, tapar os ouvidos para o que
a sociedade acha. Já vamos concordar que os valores fakes da sociedade, os valores que hoje algumas pessoas na nossa sociedade defendem, são valores fakes, deturpados. Ok. Então, cuidado com aquilo que nós seguramos como as verdades alheias para transformar na nossa vida. Existem decisões que nós tomamos em função do que as outras pessoas dizem, que nos causam mais sofrimento ainda do que se nós tivéssemos tomado uma decisão própria. Ok. Então, você sabe de si, você sabe o que é que o teu relacionamento, o que é que o teu parceiro, a tua parceira te ofereceu de bom durante o tempo todo que vocês estiveram juntos, e você decide ficar ou não ficar. Ok. Esquece o mundo, os que vão ridicularizar, os que vão rir. São mesmo só pessoas que estão ali. O que vocês vivem... Ou se calhar ninguém sabe do que vocês estão a ninguém viver. sabe. Né? A vossa vivência fora dentro do mundo de mesmo, casa, pessoas que... só vocês sabem. Nós estamos a falar para vários casais, né? Desde os que têm relacionamentos que todos conhecem, dos que não tenham o relacionamento que todos conhecem. Então... Porque há quem, porque na vida dele não aconteceu, acha que na vida de mais ninguém pode acontecer. Ok. Então, muito cuidado com os conselhos que nós recebemos. Vamos criar uma estrutura resistente para proteger a família. Atenção que, acima de tudo, nós defendemos e protegemos o bem-vida, que é a primeira coisa que nós fazemos. E outras situações... Quando falamos de bem-vida, não estamos a falar apenas de agressões físicas, estamos a falar de agressões emocionais que podem levar também à morte, suicídios, entre outras coisas. Então, pessoal, entendam que por trás do perdão existe uma traição, uma dor. Então, mais responsabilidade com os sentimentos do outro. Vamos fazer um exercício, não é fácil. Tem muita mulher gostosa na rua, muito homem gostoso na rua. Alguém está mesmo violento, tem muitos moços aí, pronto. Mas vamos fazer esse exercício. Ok. Casamento é um ministério, então vamos respeitar o casamento e deixar de banalizar o casamento do jeito que nós temos feito. Responsabilidade acima de tudo com o casamento. Obrigado. Esta foi a conversa com a Paula dos Santos. Chocolate com café, no café com bebê. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Se liga aí, se liga aqui, se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café, chocolate com café.